com as pernas bambas até agora. Desesperador. A comunidade ucraniana no Brasil está repudiando a invasão russa e preocupada com parentes e familiares que vivem naquele país. A invasão começou hoje de madrugada com explosões e movimentações de tanques em diferentes cidades ucranianas. O Guto tem parentes e amigos que vivem na Ucrânia. Quando soube do ataque russo, fez contato com uma prima que mora na província de Lviv, no oeste do país, próximo da Polônia. O sinal de internet estava ruim porque ela estava se deslocando para o país vizinho. Nas fotos, o congestionamento das estradas. Ucranianos tentando fugir do conflito. Tem um desespero já, sobretudo de Kiev, as pessoas querendo sair de Kiev e estão tentando ir para o oeste, porque agora norte, leste e sul está cercado. Então, a região oeste, que é a divisa com a Polônia, é onde tem uma via de fuga ainda, né? Os ataques começaram na madrugada desta quinta-feira. Explosões na região das principais cidades do leste da Ucrânia, fronteira com a Rússia. O Renato é de Curitiba e faz faculdade de medicina na Rússia, em Rostov, a 70 quilômetros do ponto de conflito. Por lá, segundo ele, caixas eletrônicos foram bloqueados para saque e os aeroportos fechados. Mas as aulas na universidade hoje seguiam o cronograma. O último contato que tivemos com ele foi por uma mensagem de áudio. Tudo normal. Assim, não parece que é outro mundo. A normalidade é estranha na situação. O Brasil tem a quarta maior comunidade ucraniana do mundo, com cerca de 600 mil descendentes vivendo aqui no país. Em torno de 80% dessa população está no Paraná. A representação central ucraniano-brasileira repudiou a invasão da Rússia na Ucrânia e manifestou preocupação com os brasileiros que moram no país do leste europeu. Chamando ao governo brasileiro que não reconheça essa agressão, que negue, repudia e preste toda a ajuda humanitária à Ucrânia. Essa é a nossa esperança. As mobilizações pelo fim do conflito estão espalhadas pelo estado. Em União da Vitória, na região sudeste, onde mora parte da comunidade ucraniana, foi celebrada uma missa pela paz. Remete muito às histórias que nós já ouvíamos dos nossos antepassados que vieram da Ucrânia. Justamente vieram por motivos de guerra, como fugitivos. E nesse momento é impossível que em pleno século XXI estejam passando novamente por isso. E agora nós vamos ao vivo a Prudentópolis, na região centro-sul do estado, que concentra a comunidade ucraniana no Paraná e é a maior do Brasil. A Beatriz Frenner está lá acompanhando toda a movimentação. E Bia, boa noite para você. Mais uma vez, né? O clima por aí, como não poderia deixar de ser, de lamentação. Sim, Escola, boa noite para você e para todos. É de muita tristeza, as pessoas estão se unindo em orações da forma que podem para prestar homenagem e também apoio. A comunidade ucraniana daqui de Prudentópolis, de onde a gente fala ao vivo, é a maior do país. 75% da população tem descendência ou são imigrantes diretos do país, que vieram para cá principalmente, justamente num período da Segunda Guerra Mundial. E agora, mais uma vez, essa população se depara com essa situação. Hoje à tarde, nessa praça aqui onde a gente está, teve uma grande mobilização cultural, com aí homenagens de música. Eles cantaram o hino ucraniano, logo na sequência cantaram o hino brasileiro para simbolizar essa união entre os dois países e também prestaram uma homenagem com orações em ucraniano. Aqui perto de onde eu estou também tem uma igreja ucraniana onde uma missa está sendo celebrada. Logo mais a gente faz também um contato de lá para mostrar como que está essa mobilização. É uma cidade inteira agora em oração, em pedidos para que haja paz em um momento de guerra. Eles estão tão longe dos parentes e amigos lá na Ucrânia, mas aqui também sentem tudo o que está acontecendo. Escola. Tá certo, Beatriz Frenner, em Prudentópolis, na maior comunidade ucraniana do Brasil. Bia, obrigado por enquanto pelas suas informações. E antes de conversar com a Camila Andrade em Brasília, nós vamos mostrar uma situação curiosa para você de casa. Aqui na tela, um aplicativo chamado Flight Radar 24. Ele monitora o espaço aéreo do mundo todo, em tempo real. E aqui a gente vai mostrar para você, olha só, os aviões, esses pontos amarelos, por toda a Europa, por países da Ásia também, aqui da África. E apenas na região da Ucrânia, eu aproximando aí para você ver, que é aqui nesse ponto, o espaço aéreo totalmente vazio, o espaço aéreo que foi fechado no começo da madrugada, quando começaram os primeiros bombardeios. Tá aí informação para você, uma curiosidade. E nós vamos então voltar a Brasília agora, conversar com a Camila Andrade.
Camila, uma boa noite para você aí na capital federal. O que o governo já disse que está fazendo para ajudar os brasileiros que estão na Ucrânia em meio ao conflito e tentam se livrar dessa situação? Boa noite novamente para você, Escola. Olha só, são cerca de 500 brasileiros que vivem hoje na Ucrânia, a maior parte deles em Kiev, na capital. Por isso, a orientação do governo para essas pessoas é que elas permaneçam em casa, seguindo as orientações que o próprio governo ucraniano repassou à população. 160 desse total de 500 pessoas já fizeram, desde o início dessa crise, um cadastramento na Embaixada Brasileira para receber informações diretas das autoridades. Aquelas pessoas que vivem ainda na região oeste e leste, mais próximas aos conflitos, essas sim têm uma orientação diferente, que é para evacuarem, ou seja, saírem do país. Mas como em Escola não é possível fazer essa operação de resgate no momento, a orientação é para que elas tentem fazer isso por meios próprios. Ou seja, por meio de carro, de trem, em algumas regiões ele ainda funciona, procurar então chegar até outros países vizinhos, a exemplo da Polônia. As embaixadas nesses países já estão a postos para receber todos esses brasileiros. Você mostrou essa curiosidade, Escola? É justamente por conta dessa impossibilidade de voos no espaço aéreo do país que o governo brasileiro diz que não é possível nesse momento fazer uma operação de resgate, enviar daqui um avião e uma equipe brasileira para trazer de volta todos esses brasileiros. Mas isso já está sendo planejado para que assim que possível seja realizado e quando for realizado também deve resgatar nacionais de países vizinhos, como Argentina e Paraguai, que já pediram essa ajuda ao Brasil. Enquanto isso, Escola, todo mundo por aqui está muito aflito, como a Beatriz mostrou lá em Prudentópolis, à espera de informações desses familiares, como a gente vai ver agora na reportagem. Mais de 11 mil quilômetros separam pai e filho. Nos últimos dias, o sentimento que já era de saudade se somou à preocupação. A gente não vê a hora de acabar tudo isso, né? Deles chegar para cá, poder dar um abraço, né? Filho, ter a mãe dele que está em Jacarezinho, né? Claudinei é pai de Vitor Eduardo Matos, de 22 anos, conhecido como Vitão. O zagueiro é natural de Jacarezinho, no norte pioneiro do Paraná. Atualmente, ele joga no Shakhtar Donetsk, um dos principais times de futebol da Ucrânia. Eles não previam isso, né? Nem a gente mesmo, né? Vitor começou a carreira no PSTC, passou pelo Palmeiras e há quase 3 anos está no Shakhtar Donetsk. Desde que o clima de tensão tomou conta da Ucrânia, ele, a esposa e o filho, de apenas 3 meses, estão protegidos em um hotel que fica em Kiev, na capital do país. Nas redes sociais, Vitor e outros jogadores do Shakhtar e também do Dínamo de Kiev pedem ajuda. Entre os atletas está Marcos Antônio, meia revelado nas categorias de base do Atlético, onde jogou 4 anos até se transferir para a Europa. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil que possa nos ajudar. Eu espero que vocês possam nos ajudar a promover esse vídeo e alcançar o máximo de pessoas possível. A mesma preocupação é compartilhada pelas famílias dos jogadores que temem pela segurança das crianças. Não sabemos se vai ter comida, como que vai ser, então a gente queria muito pedir ajuda. Mesmo distante, as famílias no Brasil têm buscado colaborar para resolver o impasse. O que todos pedem é por uma solução pacífica. Pretende resolver o mais rápido possível isso, né? A situação deles lá, né? E olha, Escola, para além dessas orientações dadas pelo governo aos brasileiros que vivem na Ucrânia e também aos familiares aqui no Brasil, também se espera um posicionamento em relação à invasão da Rússia à Ucrânia. Mas até o momento, o Bolsonaro, nosso presidente, e também o Itamaraty não se posicionaram tratando aí isso como algo errado, né? Como algo que não deveria ter ocorrido. Ao contrário do que aconteceu com o vice-presidente Hamilton Mourão, esse sim falou sobre esse ataque mais cedo aos jornalistas. Vamos ver o que ele disse. O Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então o Brasil não concorda com uma invasão do território ucraniano. Isso é uma realidade. Isso tem que haver um uso da força, realmente um apoio à Ucrânia, né? Mais do que está sendo colocado. Essa é a minha visão, né? E se o mundo ocidental pura e simplesmente deixar que a Ucrânia caia por terra, o próximo vai ser a Moldávia, depois serão os Estados Bálticos e assim sucessivamente, igual a Alemanha hitlerista fez no final dos anos 30. Tá aí a opinião do vice-presidente. Camila, daqui a pouco a gente volta a conversar ao vivo de Brasília. Até já. E em meio a tantas notícias pesadas, agora uma imagem de solidariedade do curitibano. 17 toneladas de doações
foram enviadas hoje para as vítimas da chuva em Petrópolis, no Rio de Janeiro. São roupas, alimentos, produtos de higiene e limpeza, além de equipamentos de proteção individual como máscaras. Em uma semana de campanha, a Fundação de Ação Social da Prefeitura de Curitiba arrecadou 200 mil peças de roupas. As doações continuam e um novo envio está previsto para a semana que vem.